Olá, meu bem, seja muito bem-vinda ao canal Entre Nós Tarô. Esse é seu canal quando o assunto é relacionamentos. Aqui fazemos tiragens para relacionamentos com família, amor, negócios, trabalho, dinheiro. Esse é um canal novo, gente, então eu estou fazendo aqui alguns testes de leitura para entender qual é o tipo de leitura que vocês mais se conectam, o que ajuda mais vocês. O propósito do canal é ajudar, obviamente. Então, quem puder comentar no final da leitura se gostou, o que acha que pode melhorar, me ajuda bastante, tá bom? É super bem-vindo. A leitura de hoje nós vamos trabalhar com um tema. O que cair na mesa eu vou trazer para vocês, tá? E esse tema é sobre a sua coerência interna, sobre a sua bússola interna. Se o que você almeja, se o que você sonha está de fato em sintonia ou alinhado com o que está acontecendo na sua vida. Então aqui a gente vai falar de propósito, de missão, a gente vai falar de sonhos, a gente vai falar da sua relação com o que vibra dentro de você, né? E se você está conseguindo fazer com que isso seja materializado na vida real, tá bom? Então eu vou começar com um oráculo, que ele é um oráculo que está conectado ao paganismo, né, à bruxaria, para quem é dessa religião. Aqui a gente não trabalha com nenhuma religião, tá bom? Aqui tudo que é luz, tudo que vibra no amor, a gente acolhe, tá? Então não tem nada a ver quem aí não curte bruxaria, mas aqui a gente trabalha com tudo que é da luz e tem muitas coisas muito bacanas na bruxaria, que está conectada com a luz, conectada com o amor, né? E esse oráculo é uma dessas coisas. E eu peguei um oráculo que ele fala bem desse momento que a gente está vivendo aqui no Hemisfério Sul, que é a finalização do inverno e início da primavera. E a primavera tem muito a ver com novos projetos, novos ciclos, né? E o verão com aquilo que precisa ser finalizado. Então é perfeito para o nosso tema, tá? Então já vai se conectando. Feche seus olhos, faça uma respiração profunda, vai pedindo aos seus mentores de luz que você tire dessa leitura aquilo que é para o seu bem maior. Lembrando que é uma leitura coletiva atemporal, então não vai se conectar com todo mundo, pegue aquilo que somente fizer sentido para você, tá bom? Bora lá então. Oráculo, me dê uma carta de abertura para o tema de hoje, para os queridos consulentes que se conectaram com essa tiragem. Coerência interna, bússola interna, como que eles estão em relação a isso, ao seu propósito e missão de vida. Eles estão conseguindo colocar no mundo aquilo que eles sonham, aquilo que eles almejam. Como é que está essa coerência interna? Opa, já veio. Deixa eu pegar aqui, que inclusive caiu. Só um instantinho. Veio a carta das blackberries, é como se fosse amoras, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa carta. E ela fala assim: que nada na vida, bem interessante, que nada na vida se materializa, né, se torna real quando você ignora a presença do que você sonha, do seu espírito, da sua daquilo que vibra mais fundo dentro de você, sabe? Aqui, inclusive, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem aqui como se fosse uma estrela no coração, no cardíaco, né? Desse personagem. Falando, já me mostrando que há aqui uma necessidade de conexão com o que está vibrando no seu coração. Então aqui já está me mostrando uma incoerência entre o que você vive e o que você deseja, o que você almeja, né? Vamos ver como que vocês estão, onde vocês estão em relação a isso.
E para onde vocês precisam ir? Oráculo. Eu vou tirar com o tarô, tá? Cortei aqui. Tarô, onde que os consulentes estão em relação a essa incoerência que se mostrou aqui na leitura? Vocês estão numa rainha, olha, vocês estão numa rainha de paus. Ou seja, vocês estão num lugar que vocês, quem se conectou com essa leitura, sabe o que está dentro de você. Você não está perdido, né? Eu não diria isso, que você esteja perdido, que você não saiba o que você quer, que você não consiga ouvir a sua voz interna, que você não consiga ouvir o que está vibrando dentro do seu coração. Não é o caso aqui. Aqui me fala de pessoas que sabem o que elas querem, que já sentem, elas sentem o que elas querem, elas se conectam com aquilo que elas querem, elas percebem o que elas querem, né? Para onde que eles precisam ir? Para onde que eles precisam ir? Para força, para coragem de fazer isso acontecer. Então eu sinto que tem dois grupos aqui, tá? Alguns precisam reativar a coragem de fazer acontecer. Outros precisam parar de fazer tanta força, né? Parar de forçar tanto, talvez fluir. Fazer o que está ao seu alcance, fazer o que o seu coração está mandando, se conectar mais com o seu coração e entender qual é a ação, qual é a atitude, sabe? Ser mais gentil com você também. Vamos clarificar aqui. E aqui o oráculo das rosas. Pra gente clarificar. Oráculo, clarifica a rainha de inspirações, por favor. Clarifica a rainha de inspirações, por favor, a rainha de paus. Nesse oráculo ela é chamada de rainha de inspirações. Clarifica... Opa. Tá. Clarifica, por favor, a força. Clarifica, por favor, a força. O que a força está trazendo aqui pra gente? O que essa força está querendo nos mostrar? Para onde eles precisam ir? Não, isso aqui é a carta de abertura. Para onde eles precisam ir? Caiu aqui uma. Tá, vamos lá, gente. Bem interessante. Aqui, junto com essa rainha de paus, saiu uma rosa rosada invertida. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês estão agindo mais neste momento pelo impulso do que ouvindo a voz do coração de vocês. Então, pode ser que eu esteja me conectando com pessoas aqui que estão usando essa energia da rainha de paus para agir de acordo com o impulso, sem parar para refletir muito, sem parar para sentir se aquela direção é de fato o que é melhor para você, tá? Aqui me mostra que vocês não estão ouvindo o coração de vocês, parando para ouvir o que de fato está vibrando dentro do coração de vocês, tá? E para onde vocês precisam ir, né? Aqui eu tenho eu tenho o arcano maior, a força, junto com a rosa laranja, tá? A rosa laranja, ela fala de alto amor, ela fala de autoestima, ela fala de valor pessoal, ela fala de saber o seu valor, saber o que você merece e tomar posse disso, né? A rosa laranja, ela vem muito nesse lugar de alguém que toma posse daquilo que ela sabe, que ele ou ela sabe que é para si, tá? Então, essa força aqui, o que está me dizendo é que vocês precisam ir para um lugar onde vocês
vencem esse impulso de fazer as coisas de meio que chegou, já tô fazendo, já tô reagindo, já tô surgiu uma oportunidade aqui, eu nem avalio, eu já tô fazendo acontecer, eu já tô comprando as coisas, eu já tô fazendo, agindo, né? Antes mesmo de checar se isso faz sentido para você, né? Faz sentido para sua vida, se é realmente o que você quer, tá? Então, talvez o lugar que vocês precisam chegar é vencer esse impulso, né? Através de uma conexão com, com o poder pessoal de vocês, com a percepção e o senso de merecimento, o senso de valor que vocês carregam sobre si mesmos, né? O senso de merecimento, de merecer aquilo que você almeja, mas já sabendo o que você quer, tá? Então, apesar de vocês saberem porque saiu essa rainha de paus aqui, então vocês estão conectados com o que está vibrando dentro de vocês, apesar de muitos de vocês terem consciência, ou pelo menos sentirem o que vocês desejam, muitas vezes vocês se perdem porque vocês agem antes de entender se a oportunidade ou a porta que está se abrindo é a porta que vai te levar para onde você quer, tá? E para muitos aqui, inclusive, vem uma energia de que às vezes a porta que vai te levar para onde você quer até se abre, mas vocês não entram porque vocês não se sentem merecedores daquele lugar, ou porque vocês acham que vocês não vão conseguir dar conta, ou porque vocês acham que vocês não merecem, tá? Então vamos clarificar aqui com o tarô o porquê vocês estão agindo por impulso. E depois a gente vai clarificar do porquê vocês estão se sentindo aqui sem força ou sem... Por que vocês estão sem essa percepção de alto valor, de merecimento, de poder pessoal, para que vocês tomem posse das oportunidades, das boas oportunidades, que são aquelas que vão te levar para onde você quer, quando estas aparecerem, quando essas portas se abrirem para vocês, né? Vamos perguntar aqui. Tarô, me fala por que os consulentes estão agindo dessa maneira mais impulsiva, que é o que mostrou aqui para mim, né? Menos conectados, como se eles não acreditassem que eles pudessem. Eles já estão até me respondendo. Alguns de vocês fazem isso por medo. Deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui, porque se eu não aproveitar eu posso perder a chance, e aquilo que eu quero talvez eu não dê conta de conseguir, e aí vocês ficam entrando em portas, entrando em jornadas que não vão levar vocês para onde vocês querem. Vocês precisam se reconectar com a presença do Espírito, né? Com a presença da sua essência divina, do seu eu maior, que tem todas as respostas, que sabe de tudo, para que vocês possam entrar nas portas que de fato vão levar para onde você quer, mas me parece que vocês acabam entrando em jornadas por medo de perder oportunidades, entendeu? Só que nesse caso não é perda de oportunidade, nesse caso é aguardar a porta certa, né? Mas vamos perguntar aqui para o tarô, por que eles estão com essa energia de impulsividade que essa rainha de paus aqui veio me mostrando? Mais uma, por favor. Aqui, vamos lá. Aqui saiu o mago.
Então, uma energia de movimento. Aqui saiu a roda da fortuna, só que ela veio invertida, ou seja, um movimento que ao invés de te levar para onde você tem que ir, meio que te paralisa, meio que fica fazendo você recomeçar várias vezes. Ou seja, não te leva de fato para o lugar que você almeja, entendeu? Te leva para um lugar, mas aí no meio do caminho meio que você percebe que não é aquilo, aí você começa tudo de novo. É um impulso interno esse mago aqui, né? Esse mago, ele quer trabalhar, ele quer se manifestar. O que é um mago? O mago é aquele que tem todos os elementos para co-criar uma realidade. Então eu estou sentindo que esse mago aqui, ele quer manifestar. E na vontade, né, na gana de fazer acontecer, ele acaba entrando em jornadas que ao invés de levar ele para um bom caminho, não. Faz ele gastar energia em coisas que não são para ele. E aí fica nesse eterno recomeço, como se você... Sabe assim, quando você entra numa faculdade... Ai, super empolgado. Aí no meio do caminho você fala assim, ai, não é esse o curso que eu quero. Aí você começa outra faculdade, super empolgada. Você fala assim, ai, não, não é bem isso. Aí você muda de novo. Ai, não. Aí chega um momento que você fala assim, gente, você passa a desconfiar da sua capacidade de fazer escolhas. Porque você fala assim, nossa, tudo que eu escolho, eu paro no meio do caminho, eu começo, aí eu tenho que começar tudo de novo. Eu tô cansada, né? Eu tô cansado. Parece que eu não consigo saber escolher bem. Porque há uma desconexão aqui sua com a sua energia espiritual, né? Que seria a sua energia do seu eu maior, sabe? A sua energia que está conectada com o seu coração, a sua fagulha divina, né? Que realmente só vai escolher caminhos que são bons, que vão te levar para bons lugares, entende? E há uma desconexão aqui, né? Vamos perguntar agora, por que que você tá com medo de escolher boas portas, né? Boas jornadas para você? Tarô, por que que os consulentes estão temerosos aqui de fazer boas escolhas para ele? Por que que esse medo? É o medo de não dar conta? É o medo de errar? Que medo é esse? Mostra aqui, por favor. Tá. Mais duas, por favor. Ah, já vi. Peraí. Aqui são muitas crenças, né? Vieram duas cartas de espada e uma carta de paus, tá? Então aqui veio o 9 de paus, falando aqui de um peso bem grande que você está carregando por conta talvez desse medo de não dar conta de chegar, de viver aquilo que você quer, tá? O 8 de espadas e veio aqui o 9 de espadas, ou seja, tem um crescente aqui, né? E eu sinto que isso aqui tem muito a ver com o peso que você carrega. Talvez um peso, talvez alguns de vocês aqui carregam a responsabilidade de dar certo porque vocês são exemplo para a família de vocês, porque vocês têm pessoas que dependem de vocês. Tem um peso aqui de não pode dar errado, ou não poderia dar errado, eu gostaria que desse muito certo, não desse errado, sabe? Um medo de errar. Só que isso, ao invés de te ajudar a acertar, isso te paralisa. Te paralisa porque você fica presa no seu mental, você fica presa nas caraminholas que ficam rodando na sua cabeça. Então, as vozes que ficam rodando aqui na sua cabeça, né? Dizendo que talvez você não consiga, talvez você não dê conta, e se você errar, e se não der certo, e se você chegar lá e perder tudo, e se você não é merecedor, sabe? Quando você é merecedor, tem uma rosa laranja aqui no teu campo.
Você já está pronto para assumir, para tomar posse desse lugar, com a força, né? Mas você precisa se conectar com o seu eu maior, né? Vamos ver aqui, por que os consulentes não estão se conectando com o eu maior deles, com a fagulha divina deles? O que está acontecendo? Você fica só no planejamento, você fica só no desejo de fazer isso acontecer, mas você não age, né? Você não age. Você aqui saiu essa carta, tá? O 2 de paus. E saiu aqui a carta das consequências. Deixa eu até ver nesse oráculo aqui que carta é essa. Mas ela fala de você talvez com medo de lidar com a sua espiritualidade. Como se você tivesse medo, né? De lidar com essa parte sua, sabe? Com esse lugar que te pertence também, né? Porque você também você também tem essa parcela espiritual, né? Nós somos espíritos encarnados na matéria. Então é como se você tivesse assim. Aqui, gente, eu vou ser bem direta, tá? Não vou enrolar, não. A energia que tá me vindo é como se alguém achasse que não pudesse mexer com isso, com coisas espirituais. Talvez porque a família não aceite, talvez por crença, talvez por alguma experiência que você teve que foi negativa, ou que alguém que você conhece teve que foi negativa. Mas eu não tô falando de religião, eu tô falando de espiritualidade, eu tô falando daquilo que vibra dentro de você. E se você tá nessa leitura, você não tá totalmente desconectado, né, das energias, de coisas energéticas, senão você não estaria aqui assistindo essa leitura. Então, talvez tenha aí um receio de que a espiritualidade não vai te ajudar ou não vai te trazer coisas boas. Talvez por alguma experiência que você viveu ou que alguém que você conhece viveu que não foi positiva e te distanciou, né? Talvez você ou alguém que você conheça frequentou algum lugar que não foi bacana, sabe? Que ao invés de te ajudar você ou essa pessoa, esse grupo, a vida desandou. Mas isso não é a espiritualidade de luz, né? Isso aí a gente está falando de coisas humanas, tá? Coisas erradas acontecem no mundo humano, no mundo dos homens, entendeu? Então a gente não pode tirar uma situação como agora tudo vai ser assim, tá? O que eles estão pedindo aqui, porque você está aqui olhando, né? Você quer, você busca, você tem curiosidade, vamos dizer assim, mas você tem medo. Você tem medo de ter uma colheita negativa porque você está mexendo com energias espirituais, você está mexendo com o mundo espiritual, mas você é um ser espiritual, entende? Se você olhar por esse prisma, você vai entender que não é nada demais, é natural, faz parte do ser humano. Todos nós, todos os seres vivos têm a sua parcela espiritual, né? E você está bem desconectado dessa parcela, então você precisa se reconectar a ela, tá? Para que você possa, a sua espiritualidade de luz, os seus mentores, seus guias espirituais possam ajudar você a desativar essas crenças, esses padrões, para que você possa novamente se conectar com aquilo que está vibrando dentro do seu coração, você possa ouvir o seu coração. Porque eu sinto que você está tentando aqui com muito esforço, com muita força de vontade. É a sensação que eu tenho aqui. Mas no seu caso não basta força de vontade, você também precisa ouvir o que você quer. E isso está dentro do seu coração. Você precisa ouvir o que o seu coração está querendo te dizer, entendeu? Porque é ele que vai te mostrar o caminho. Mas para isso você precisa se conectar com o seu coração. E se conectar com o seu coração é abrir espaço para você
viver também essa experiência que ela é extrafísica, né? Ela é espiritual, tá? Então, reconsidere. Pensa direitinho sobre isso. Viver a espiritualidade, se você teve alguma coisa aí que não foi bacana para você, o que você viveu, o que você viu, a vida aqui, ela é assim, a gente vai viver coisas que não são legais, mas isso não pode carimbar tudo que você vai viver daqui para frente, né? Porque senão você perde oportunidades, tá? Então repensa sobre isso. E a sua conexão com a sua espiritualidade, com seus mentores de luz, com a egrégora que você gosta, ela não precisa necessariamente de ir num lugar. Você pode fazer isso orando, você pode fazer isso pedindo, você pode fazer isso acendendo uma vela, né, para o seu anjo da guarda ou para as egrégoras que você gosta, que você tem conexão. Você pode fazer isso indo a uma praia, olhando para o mar e pedindo ajuda. Você pode fazer isso colocando seu pé na terra, num jardim, se conectando a Gaia, se conectando aos elementais, pedindo ajuda. Olha quanta coisa! Sentar num banco e sentir a luz do sol, pedir clareza para vencer aqui essas crenças, esses padrões, tá? Então tem muita coisa que você pode fazer aqui, né? Não necessariamente você precisa entrar ou fazer parte ou frequentar um lugar religioso ou uma religião. Não precisa, tá bom? Vamos de conselhos? Eu já dei alguns aqui, né? Eu sinto assim que há uma apreensão, assim, até meu estômago começou a doer. Né? Vocês podem estar até com dor de estômago, sabe? Com medo, uma apreensão do desconhecido. Mas o desconhecido só é monstro quando a gente não conhece ele. Quando a gente olha ele de frente, ele deixa de ser monstro. Né? Quando a gente passa a conhecer aquilo que parece grande demais, né? Que vai nos devorar, e a gente vê que não é nada disso, aquilo se torna pequeno. Então, vença o seu medo, tenha coragem, aqui a força de vencer os seus medos internos, tá bom? Se conecta com a rosa laranja, vai numa floricultura, compra uma rosa laranja, peça ela para te ajudar, coloca num vasinho na sua casa, conversa com ela, pede auxílio para vencer essas confusões mentais que você está experienciando nesse momento. Tá certo? Vamos aqui de conselho. Tarô, qual o conselho? Qual o conselho para essa questão aqui que se demonstrou nessa leitura? O Hierofante. O Hierofante. A justiça. Caiu 2 vezes, ó. O conselho é a própria justiça, né? É você acreditar na justiça de Deus. Vou aceitar aqui, tá? Eu ia pedir o conselho, então, gente, muito legal. Eu ia só pegar 3 cartas, vou pegar 4. O Hierofante fala de espiritualidade. Aqui fala até de você buscar um mentor, alguém que você gosta de ouvir. Não precisa ser um lugar religioso, tá? Por exemplo, às vezes aqui no YouTube eu assisto palestras, né, de pessoas que eu acho legal, que falam sobre espiritualidade, que eu acho bacana. Tem vários canais muito legais. Às vezes tem umas palestras falando sobre coisas que Chico Xavier falou, ou estudos, né? Ou às vezes até de outras egrégoras, tá? A justiça, acredita na justiça divina, acredite que Deus, que a deusa ou que o universo, como você preferir, pode agir positivamente na sua vida. E pare de ouvir essas vozes, 3 aqui tem sofrimento, inclusive, né? Aqui tem dor. 3 de espadas, 9 de espadas, olha. Aqui, inclusive, tem dor, tem sofrimento. Eu estou imaginando que muitos de vocês aqui viveram situações
talvez em algum lugar ligado à espiritualidade, alguma religião que foi traumática até, tá? Mas não pense que é tudo, que a espiritualidade é assim, não é. Você está precisando se reconectar, tá bom? Vou pegar aqui agora, vou tirar aqui um outro conselho e depois eu vou tirar uma carta com cor pra gente ver uma cor para você usar aí ao longo da semana, que se conecte, que possa te ajudar, né, a encontrar esse lugar, ou essa pessoa, ou os vídeos aqui no YouTube que vão te ajudar, né? Talvez essa leitura já esteja te ajudando. Oráculo, qual o conselho para os queridos consulentes que se conectaram com essa leitura? Flor, seja honesta consigo mesmo. Nossa, que incrível! Ou seja, seja honesta com aquilo que está vibrando no seu coração, né? Tem algo vibrando aí no seu coração, você já sabe, você já sente. Seja honesto. Não minta para você. Não mente para você. Eu vou ler aqui, que eu sempre gosto de ler esse oráculo. Deixa eu pegar aqui, gente. Ó. Fazemos um grande desserviço a nós mesmos ou mesmas quando não somos verdadeiros conosco. Alguma coisa que você sabe que é verdade, no entanto, continua a ignorá-la. Mentir para si mesma pode parecer a coisa mais fácil de se fazer, mas as coisas mudaram, é a hora de encarar a realidade, mesmo que isso faça você se sentir desconfortável. Não importa o que aconteça, não será nem de perto tão ruim quanto você pensa. Ou seja, você está imaginando que algo vai ser muito ruim e não vai ser. Não vai ser, nem de longe vai ser. Tá bom? Deixa eu tirar a cor aqui para vocês se conectarem. É para vocês usarem, né? Peraí, gente, que grudou aqui. Ah, não. Vamos lá. E vocês podem estar usando essa cor o tempo que vocês sentirem, gente. A cor, ela traz, ela tem energia, né? Então, é uma cor que vai ajudar vocês, tá? Oráculo, me fala aqui qual a cor que vai ajudar os consulentes que se conectaram com essa tiragem a encarar essa verdade, a se conectar novamente com a sua fagulha divina, com a espiritualidade superior, né? Qual a cor? Eita, vieram muitas cartas. Eu só vou aceitar uma, tá, gente? Vou aceitar essa daqui. Não, vamos tirar direitinho. Eu ia aceitar essa daqui, mas vamos tirar direitinho. Vieram muitas cartas. Qual a cor que os consulentes podem utilizar ao longo da semana ou até quando eles quiserem? Vou tirar aqui assim. Já veio aqui. Vitalidade. Cor vermelha. Vocês podem usar vermelho, né, se vocês gostarem dessa cor, se conectarem com ela, para trazer vitalidade para o seu campo, para você se reconectar novamente com a sua energia, tá? Vamos ver aqui, vitalidade. Deixa eu ler também, que eu sempre gosto de ler, que eu acho que é mais bacana, assim. Vitalidade. Sinto a vida pulsar em todo o meu ser, vermelho do sangue que circula por todo o meu corpo, rio sagrado da vida. Celebro a força de simplesmente ser. Qual a orientação? O vermelho é a cor do sangue que nos dá vida, uma cor que traz presença e energia, ao mesmo tempo que nos alerta.
Como está a sua vitalidade, sua energia vital? Inclua o vermelho quando precisar de uma forcinha extra. Então, eu estou entendendo que vocês podem estar até cansados, né? O campo de vocês vocês podem estar se sentindo desvitalizados porque vocês estão nessa desconexão, talvez resistindo a algo que vocês já sabem que está pulsando dentro de vocês. Né? Vocês estão fazendo uma força enorme para resistir a isso. Isso também está te desvitalizando. Então, usa vermelho para te ajudar, tá? A se reconectar com a sua vitalidade. Combinado, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui para mim se essa leitura, a forma como eu fiz essa leitura, se foi bacana para vocês, se vocês curtiram, se vocês querem que eu continue fazendo leitura assim. Foi um prazer enorme estar aqui, né? Agradeço imensamente eu poder estar aqui fazendo, vibrando no meu servir também. Fico muito feliz com a presença de vocês. Até a próxima. E assista os outros vídeos do canal também, tá? Ajuda, o canal é novo, ajuda a fazer o canal crescer, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau!